Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança. Toda semana, eu, Henry Chuang, trago um ou mais temas de dança e sem combinar nada antes, eu desafio Thalita Lemi Chuang, também conhecida como Thalita LC, ou também vulgo essa pessoa iluminada, linda, maravilhosa, sentada na minha frente, né? Pra gente discutir e pensar um pouquinho sobre esses temas que eu trago. E é isso. Tudo bom com você, dona Thalita? Tudo bem comigo, senhor Henry Chuang? Espero que também todos os que estão assistindo e todos os que estão ouvindo estejam bem. Todos e todas, nossos e nossas dançantes desse Brasil, desse universo, do mundo. Eu tô bem, sim. Que bom. É isso Eu dancei aí. bastante já hoje de manhã. Que gostoso. Então, me mexi. Foi ótimo, maravilhoso. Bacana. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, ok? Ok. Você está preparada? Porque os anteriores não eram importantes? Não, todos são, mas hoje eu acho que esse tema é bem importante, Ui. certo? Ok. Vamos lá. Então vamos lá, sem mais delongas. Então, quando a gente fala de artes plásticas, estamos falando de formas de expressão criadas pelo ser humano por meio do manuseio de diversos tipos de materiais, Ok. né? Então, dizem aí que é possível materializar imagens, formas reais ou imaginárias de acordo com a vontade do artista, ok? Certo. E dança é uma arte plástica? E já é assim? Largou a bomba e agora se vira? É. Tá. É uma coisa interessante. Eu fiquei ponderando sobre isso esses dias. Depois de uma conversa que eu tive com a minha prima, igualmente artista, multitalentosa e multiartista, Raquel Leme. A gente estava conversando sobre essa questão das artes, e aí depois eu fiquei ponderando sobre, né, que a gente chama, por exemplo, antigamente a gente chamava de artes plásticas, aquelas artes que faziam uso de materiais, tal, para criação, né, como você colocou aí na sua descrição. Então, a escultura, a pintura, o desenho, todas essas artes, né, e similares faziam parte daquilo que a gente chamava de artes plásticas. Certo. Recentemente, em alguns lugares, né, ou em muitos lugares, eles mudaram de artes plásticas para artes visuais, né? Sim. E aí eles acrescentaram nessa história toda o trabalho dentro de artes visuais, as coisas de cinema, áudio e vídeo. Então ficou uma coisa assim enorme, né? E, enfim. E o caso dessas definições de artes, elas são igualmente problemáticas, porque elas são termos guarda-chuva, né? Então teria assim, nós teríamos as artes cênicas que se dão no palco ao vivo. E a gente teria as artes visuais que você pode apreciar ao vivo ou não, mas a ideia é de que a pessoa não está ali. Então, o vídeo é um caso, o cinema é um caso, e pinturas, esculturas, desenhos e afins. Só que esses termos guarda-chuva, eles são muito problemáticos, porque o termo não garante tudo aquilo e, de certa forma, ele exclui outras possibilidades. Porque, por exemplo, tudo que a gente usa visão é visual, certo? Então, todas as Imagina-se artes que seriam sim. visuais, ok? Para aqueles que têm visão. E quem não tem visão e trabalha com as tais artes visuais e produz arte, mas é cego, por exemplo, né? Ou tem algum grau de cegueira. Como é que faz? Ela produz artes visuais. Ah, então volta pro termo antigo, artes plásticas. Mas e se for vídeo? E essa pessoa produz?
Então, é bem problemático esses termos guarda-chuvas. Eu acho que eles existem para poder, didaticamente, a gente traçar um desenho, né, do modo de fazer, né, do modus operandi da coisa, dos fazeres, né? Olha, o meu fazer tá mais para cá, o seu fazer tá mais para lá. Enfim, eu tava ponderando sobre essas coisas esses dias, olha que interessante. E aí eu parei e pensei, então artes visuais não é interessante, porque a dança, as artes cênicas também são visuais. Mas tem essa questão que eu falei, de uma pessoa que tem algum tipo de cegueira, um grau de cegueira, né? Ou algum outro tipo de deficiência visual, enfim, como é que fica? E ela trabalha, ela também produz arte. E aí eu fiquei pensando, bom, então volta para as artes plásticas, mas não seria a dança uma arte plástica? Eu fiz exatamente essa pergunta para mim mesma nas minhas ponderações individuais. Não seria a dança uma arte plástica? Porque se a arte plástica, se plasticidade vai para além do plástico, tá, meus queridos e minhas queridas? O plástico, ele ganha esse nome porque ele tem essa capacidade. Sim. Se plasticidade tem a ver com a capacidade daquilo ser mexido, moldado, transformado, e não seria então a dança uma dança plástica porque ela faz exatamente isso com o corpo? Exato. E aí, pensando sim, a dança seria uma arte plástica. Então aí eu voltei àquela questão, esses termos guarda-chuva são bem complexos. E no que diz respeito às artes cênicas, até melhorou, porque hoje a gente entende a cena como não sendo uma coisa presencial. Certo? Mas que contém o elemento humano. Porque, por exemplo, né? E aí as outras artes, às vezes eu fico pensando que esses termos guarda-chuva são simplesmente para ajudar didaticamente. Mas a gente deveria considerar as artes por elas mesmas, sabe? A escultura, o desenho, a pintura, o circo, a performance, dentro do circo todas as suas, a dança e todos os tipos de dança, certo, né? Teria que fazer dessa forma. E eu só não fiz isso com pintura, com escultura, mas eu sei que existem várias formas de se fazer escultura, pintura e tudo mais, mas não sou conhecedora do assunto. Mas talvez seria mais interessante pensar naquela arte e todas as formas de se fazer aquela arte, então a dança, a escultura, do que tentar fazer esses guarda-chuvas maiores. Ok, artes cênicas até dá, mas o vídeo, o cinema seria um tipo de cena, então ele traria arte cena em arte cênica, certo? Porque o vídeo é um lugar de cena. Ah, não, mas ele é visual, então ele vai com a galera das artes plásticas, mas isso aqui também não é visual. Olha como é complicado esses termos guarda-chuvas, né? A gente tem que fazer você coloca ele ali para poder didaticamente explicar, mas ao mesmo tempo você poda uma série de possibilidades pelo termo, né? Então o que acontece? Você chama o termo guarda-chuva e começa a fazer uma série de exceções. Mas também tem isso, mas também tem assado, mas também aquilo outro. Problemático, né? Ou você coloca como aqueles conjuntos que se cruzam também, né? Exato. E aí ele pode ser tanto pertencer a um quanto ao outro. Então a gente poderia falar que existem aquelas que são por excelência, que é como eu gosto de chamar a dança. A dança é a arte do movimento por excelência. Isso não significa que o teatro não seja uma arte do movimento. Aliás, uma arte super híbrida. Claro que ele é do movimento. Tem o teatro físico, tem a mímica. Mas é muito interessante porque eu entendo, por exemplo, a mímica como uma coisa que não está dentro do guarda-chuva teatro, mas como uma coisa à parte. Porque a mímica, ela tanto serviu ao teatro quanto ela serviu à dança. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que realmente pensar nas artes como elas são, a dança, a mímica, o teatro, a pintura, separados e ver as intersecções que acontecem. E aí talvez criar algum tipo de termo guarda-chuva. Mas não dá pra isolar, pra fechar a coisa toda, porque não dá. Porque é complexo. Sim. Se eu falasse que, por exemplo, as artes de manuseio, né, são aquelas, então, dos artífices e artesãos. Mas eu não sou um artífice se eu começo também aquela ideia de ter uma habilidade. Então, é muito interessante. Também fiquei ponderando sobre o termo arte. Porque hoje a gente tem um lugar do abstrato, da reflexão, da ponderação muito abstrata, né? De conceituar. Mas, antigamente, assim, nos tempos antigos da antiguidade na Grécia, arte é técnica. Então, diz respeito a uma habilidade que você desenvolve. Sim. Há uma habilidade. E se a gente for para o lado oriental da história, pensando mesmo geograficamente, né, na Ásia e tudo mais, o fazer está muito interligado com a filosofia. Então existe um fazer. Mas a gente pensa, isso é a característica do Oriente, do pensamento oriental, tem um lugar do fazer, né? A pessoa que estuda o Kung Fu, ele vai e faz, né? Tem essa coisa de fazer a escultura, fazer né? O fazer como uma forma de pensar. Mas se a gente voltar no tempo, na antiguidade também era assim. A arte também era uma coisa de que era feita.
E ao fazer e no fazer havia ponderação. Isso se perdeu com a nossa capacidade, com o desenvolvimento de uma conceituação, de um grau de conceituação, e também quando ideias, talvez, hoje que a gente chama de platônicas, mas pessoas que vieram antes dele, depois dele, começaram a dissociar, né, o corpo como sendo a matéria, como sendo uma coisa menor, e a parte transcendente, que a gente talvez não consiga palpar, como sendo maior. Né? Isso vem com Platão, isso vem com esses pensamentos helênicos, né? Helenistas, talvez. Helenizantes, helenizadas, ponham todos esses adjetivos, enfim. Mas eu fiquei pensando justamente nisso. A dança também é uma arte plástica. E hoje essas coisas estão completamente... sempre estiveram interligadas, mas em termos de pensamento, né, teve aquela separação, o primeiro pensamento foi criar os termos guarda-chuva para compreensão e didática, e aí algumas pessoas, talvez uns fundamentalistas da arte, né, super legalistas, não, você eu sou dança e você é tal coisa, separou, depois houve de novo uma confluência, como um rio mesmo, como um encontro de águas das artes, de se entender de tipo, a gente não se separou, entendeu? E aí é uma coisa que eu também coloco sempre, né? O distinto, mas não separado. A gente consegue entender o que tem de característico naquela arte que a constitui, mas ela conversa com todas as outras e isso tem sido reconhecido nas outras artes. Então hoje a gente se fala, por exemplo, em coreografia nas artes plásticas, ou seja, no movimento coreográfico da escultura, no movimento coreográfico da pintura, no movimento coreográfico... Então, por exemplo, a noção de coreografia hoje já se estendeu a outras artes. Então, olha aí, então não é só a dança que chupinha das outras, o que pega... Não, hoje se tem entendido que, não, eu também faço isso. Até por uma coisa que tem acontecido de pessoas que não têm formação, por exemplo, em dança, que não têm um fazer de bailarino, de dançarino, né, de dançante nesse sentido, tomarem para si o trabalho de coreógrafo. Então tem pessoas hoje que são videomakers, que trabalharam no cinema e que hoje fazem coreografia. Eles não dançam, mas eles orientam bailarinos e vão construindo danças. Por causa do conhecimento que eles têm de fotografia, né? Daquilo que a gente fala, né? Da fotografia no cinema. E aí pessoas que agora viraram coreógrafos. E eles não poderiam fazer isso, não poderiam? Por que não, entendeu? Então, e aí é uma coisa completamente diferente, né? A gente imaginava que o caminho era, primeiro você tem que viver a dança como um bailarino, e depois você adentra ao mundo da coreografia. Hoje tem pessoas que não viveram isso, mas já estão adentrando ao mundo da coreografia, porque entendem isso de forma mais ampla. Colocando todas essas coisas, a dança seria uma arte plástica? Eu acredito que sim. Não na forma convencional e tradicional do que a gente entende esse termo guarda-chuva. Mas dentro, talvez, da essência do que significa ser plástico. Então, até é um lugar mais profundo, voltando para o cerne semântico da palavra. Sim, a dança é plástica. E ela é uma arte plástica. Muito bom. Olha, que eu nem estava sabendo que ela estava ligada nesses pensamentos aí. Nós temos como que é? Um transmimento de pensação, né? Exato. E isso que eu sei o dia que ela conversou com a prima dela, e assim, eu fiz o roteiro antes da conversa dela. Uau! Então, olha só que coisa mágica. Incrível. Incrível. E aí, muito bom isso que você pontuou. Então, voltando para a questão semântica, eu separei aqui a definição da palavra plástico. Do dicionário Priberan, vamos lá. Primeira definição. Que dá forma ou é capaz de dar forma. Número 2. Que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas, ou seja, igual a dúctil, maleável, moldável. Definição 3. Que é feito de um tipo de resina sintética. Exemplo, bacia plástica, copo plástico. Que aí é aquilo que... falando sobre o elemento material. Número 4. Que provoca reação estética causada pelas formas. Número 5. Relativo à cirurgia plástica. Número 6, sentido figurado, que não é natural, ou seja, igual a artificial. E número 7, tipo de resina sintética modelável de grande importância industrial. Então ele é parecido com aquela outra definição ali atrás. E aí o que eu pensei da gente fazer aqui? Eu dividi em 3 blocos para a gente pensar sobre dessas definições. Então juntando as definições 1 e 2, isso vai ser um bloco. Depois a gente vai falar sobre o 3, 6 e o 7.
E aí depois a gente vai falar sobre o 6, que eu vou repetir, o 4 e o 5. Ok. Tá? Vamos trabalhar assim hoje. Então, vamos lá. Começando com a definição 1 e 2, né? 1, que dá forma ou é capaz de dar forma. E o 2, que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas. Dúctil, maleável, moldável. Quando a gente pensa nesses dois, né, eles delineiam questões do agente, aquele que dá a forma, e do objeto, que ganha a forma. Sim. Como podemos entender isso em dança? Na dança, a gente pode entender exatamente dessa forma e a gente pode entender com a sobreposição dos papéis, das funções, né? Porque tudo em dança é assim. É o tradicional e uma soma. O tradicional é como é entendido essas coisas, né? Então, por exemplo, aí tem um papel de aquilo que dá forma, né? De, como que foi a primeira definição? Que se pode modelar... Que se pode modelar e moldar. Desculpa, que dá forma ou é capaz de dar forma. Que dá forma e é capaz de dar forma. Nesse caso, que dá forma ou que é capaz de dar forma, está falando de um objeto que... algo que ao ser manipulado ele entrega uma forma, né? Que dá forma não é o agente, é a coisa em si. Então, por exemplo, um papel dá forma. Um papel pode dar forma para mim? Pode. Eu mexo nele e ele me deu a possibilidade de eu extrair dele uma forma nova, né? Então, que dá forma. E o segundo tem a ver com com um agente atuando nessa forma, né? Muda o foco, certo? Qual que é o segundo? Isso. Que se pode modelar com os dedos e receber diferentes formas. Exato. Exato. Então, tem uma intervenção, né? Exato. Então aí a gente tem tanto a ideia de que o objeto é capaz de ser modificado e de apresentar novas formas a partir de uma intervenção, e a gente também tem aí o agente da intervenção nessa história toda, nesse 1 e 2, né? Ele é bem similar, né? As categorias. Então, quando a gente pensa em dança, eu posso pensar nessa forma, por exemplo, o corpo, ele possibilita forma. Então, o corpo dá forma. Então, nesse aspecto da possibilidade, o corpo sempre tem. E eu posso pensar no agente atuando. E aí, esse atuar, ele é tanto dentro quanto fora. Então, eu posso pegar uma pessoa, né? Então, eu vou um olhar de fora. E eu posso conduzir o seu movimento. E aí, você vai me dando formas, certo? E eu posso também manipular o teu corpo e, ainda que seja a longo prazo, imprimir formas ou extrair novas formas a partir de uma manipulação, de uma intervenção que eu faço em você. Ou simplesmente fazer mudar mesmo. Ou fazer mudar, ajustar o alinhamento e tal, fazer um toque. Não, o que eu tô pensando, na verdade, é pra além. É tipo, sei lá, pensar numa pessoa largada no chão e ela tá assumindo uma forma. Sim, você vai sim, e mexe sim. Então, ela. nesse aspecto, eu tenho o lugar de quem recebe a intervenção, que ali está ali para dar as formas necessárias, né, para se deixar mexer, se deixar moldar, e alguém de fora. Só que quando a gente faz dança, normalmente a gente faz isso com nós mesmos também. Então são coisas simultâneas. Às vezes a gente está fazendo com a gente a partir da intervenção do olhar de fora. Então, sei lá, por exemplo, se eu estiver coreografando você, eu estou te moldando e você está se automoldando a partir do molde que eu estou apresentando para você. E isso também pode acontecer só com você o tempo todo. Eu pensando em alguma coisa, fazendo a minha própria dança, me modificando e me mexendo. Então, sempre a questão da sobreposição. Aquela mesma história que eu apresentei em algum lugar sobre leitura de dança. Que a gente faz a leitura de dança não só com a observação, mas com o nosso corpo. Quando eu uso o meu corpo para entender aquela outra dança. Para ler aquela outra dança, que esse seria the ultimate, né? O melhor forma de se ler dança seria dançando. E aí eu comentei que seria interessante, né? A gente ir assistir um espetáculo e poder ir dançando conforme a gente vai assistindo, para a gente poder fazer uma leitura a partir da própria matéria em si, do assunto, daquilo que está sendo tratado, dança. Então, pela dança, leio dança, né? A mesma coisa aqui. Então, os papéis e as funções se sobrepõem. Eu sou o molde, eu sou quem molda, eu sou quem oferece as possibilidades, eu sou tudo isso. Eu sou o objeto, eu sou o agente e eu sou a possibilidade. E isso sozinho ou em troca, né?
o objeto, o agente e a possibilidade. Então a dança seria mais ou menos por aí, né, se eu pegar essas duas primeiras definições de plástica, né, que você me apresentou. E tem essa questão da relação, né? Quando você traz relação com o outro, na verdade, isso tudo também tem a ver com todas as matérias-primas da dança, né? O tempo, o espaço também entra nisso, né? Eu ia falar, do exato. espaço que eu vou, do momento, né? Dessas questões Exato. eu posso... Porque quando eu penso, só que aí entra para aquele lugar que às vezes não é tão facilmente captável, Sim. né? Captável? Enfim, eu não consigo, às vezes, pegar de primeira. A não ser que eu tenha realmente uma cenografia, aí você consegue enxergar. Mas se não, às vezes um olho um pouco mais treinado. Para dar nomes às coisas. Porque a gente percebe e capta de alguma forma, né? Então, talvez, enfim, refrasear isso aí. Mas a questão é, a dança é o corpo em movimento no tempo e no espaço. Então, o movimento também é passível de ser moldado e de moldar-se. Ele também é objeto e agente. E possibilidade. E o tempo e o espaço, eles também. Eles são agente, eles são objeto e eles são possibilidade. Porque o espaço, ele se apresenta como algo a ser moldável, então ele é objeto. Ele pode moldar também. Ele pode moldar ele mesmo, ele pode moldar alguma coisa que está ali. Né? O espaço também me molda. Então ele também é agente. E ele também é possibilidade, ele apresenta as possibilidades das coisas todas. O tempo faz a mesma coisa. O tempo, ele pode ser a coisa ser moldada, mas ele pode ser o moldador. Certo. Ele pode ser artífice. E ele, às vezes, é artífice de si mesmo. Porque a gente marca um tempo e, de repente, a percepção do tempo é diferenciada. Parece que ele fez um paranauê com ele mesmo. E claro que isso é um amálgama, é um trabalho em conjunto. Porque é o corpo em movimento no tempo e no espaço. Com intenção, o tempo todo. Mesmo que eu não consiga verbalizar a intenção. Se eu consigo verbalizar a intenção, então eu vou entrando em novos estados, até chegando da escuta à presença. E aí isso ganha uma magnitude muito maior. Certo. Muito bom. E falando disso tudo, você acha que é bom ter um corpo plástico? Não plástico de, né? Material plástico. De repente, às vezes acontece, né? Nossa, mas tem um corpo plástico, todo mundo tem. Um corpo plástico, mas ele tem qualidades de plástico, né? Certo. Um corpo plástico com uma capacidade moldável, mas ao mesmo tempo que oferece uma estrutura, uma resistência. Um corpo plástico, um corpo sensível. Sim, é muito bom. Sim. E hoje a gente usa vários termos, né? Um corpo plástico, um corpo sensível, um corpo poroso. Na verdade, esses termos são para trazer imagens de um corpo que tem uma estrutura e ele consegue se colocar ali, mas ao mesmo tempo ele consegue responder aos estímulos internos e externos, oferecendo qualidades expressivas e estéticas a serem apreciadas, a serem usadas em prol de comunicação e tudo mais. Né? Então a gente vai usando essas palavras para poder trazer essas características, essa percepção sensorial do campo da sinestesia mesmo. E é com isso que a gente mexe, é com isso que a gente mexe para comunicar. Sim. Então, sim, claro que a gente tem que ter um corpo plástico. Por favor, dançantes, por favor! Muito interessante essas qualidades que você colocou e essas outras imagens que a gente traz para essa qualidade do plástico, porque eu fiquei pensando aqui, porque não pode ser simplesmente um corpo plástico que nem um bonequinho, que é largado e não tem nenhuma consciência, que é até uma coisa que a gente conversou, né, num outro Papo Curvo, mas é um corpo que está atento, né, que ele tem um tônus, ele tem uma disponibilidade, mas ele tem uma atenção para receber e dialogar com aquilo tudo que vem, está pronto, está sensível, né, para ação. E não simplesmente, tô aqui, mexe comigo, qualquer coisa que mexer tá valendo e tá tudo bem. Eu até posso, de repente, por um desejo, né, de comunicação, por um desejo estético, por um desejo artístico, trabalhar com o frouxo e largado, pesado, e ver o que acontece em relação ao... E mesmo posso trabalhar com uma questão de uma pausa consciente, né, e estruturante, constante, que é, por exemplo, as pessoas que fazem estátua viva, né? É muito tempo. Sim. Ou mesmo que pessoas que são modelos, né? Modelo vivo. É muito tempo sustentando uma qualidade ali, numa pausa, uma qualidade expressiva de olhar, de musculatura. Então eu posso mexer com esse tipo de coisa também. Mas
mesmo nessas situações, há um foco, há uma qualidade, que é a qualidade da permanência, porque nós não conseguimos, no natural, e mesmo quando estamos em estado de presença, num trabalho de dança, a gente não consegue manter por muito tempo uma qualidade expressiva. São alguns segundos e logo você muda. Mesmo que o olho não perceba, houve uma pequena mudança que é a manutenção interna para sobrevivência. Então, manter-se muito tempo conversando, dialogando dentro de um espectro, né? De uma qualidade expressiva, seja numa pausa, seja é muita atenção, porque senão logo você perde. E aí vira nada, aí volta para um lugar mais do cotidiano, que não é o lugar da cena. Né? Exato. Então, mesmo quem escolher trabalhar, de repente, fazer um trabalho num estado frouxo, um estado largado, é um trabalho, a permanência naquele estado. Então vai exigir toda essa qualidade plástica e permeável, porosa, esses termos que a gente vai levantando para chegar, para poder trabalhar com esse tipo de coisa em permanência, né, nesse estado. Então... porque isso que você está falando também é uma atenção muito grande para saber que se está naquele estado. Exato. Então, uma pessoa que está largada, ela não necessariamente está porosa para alguma coisa. Ela pode estar tensa, ela pode estar de uma outra maneira. Exato, para se manter naquele... Exato. Com atenção, né? Certo. E como você acha que, entendendo essa questão de plasticidade, contribui para a nossa arte e como ela se difere com as outras artes, que atuam com outras ferramentas e materiais? Você acha que é só nesse lugar de que é mais um lugar de a gente trabalha com uma matéria diferente, é só isso que difere? Ou tem alguma questão qualitativa que você acha que ela traz? O fato de ser uma matéria diferente já é qualitativo. E o fato de ser uma matéria diferente já fez toda a diferença. Nossa, gente, super redundante, né? Mas é bem assim, um pedaço de barro, um corpo humano. Técnicas são diferentes, né? As técnicas são diferentes e com quem eu estou lidando ou com o que estou lidando. Certo. Ainda que eu possa trabalhar com algum tipo de matéria que tem algum tipo de vida, uma coisa é um barro, um plástico, uma tinta. Né? Ainda que a gente possa, num lugar de uma filosofia, não, é constituído, né? E filosofia até de física, é constituído das mesmas matérias, tem átomo que nem... Sim, mas não tá vivo que nem você. E aí eu tô manipulando isso. Agora eu vou manipular algo que está vivo, que é um ser vivo. E, falando de seres humanos, com qualidades e especificidades, a gente tem muito mais coisa em jogo. Certo. Hoje, não dá pra fingir, não dá pra bancar demência e dizer que não tem. Quando a gente tá mexendo com o corpo, a gente tem as questões físicas, bioquímicas, biológicas, fisiológicas, energéticas, morais, filosóficas, questões relativas à sociedade e tudo mais. Certo. Olha esse ser humano. Não é mexer a mesma coisa. Pega a tinta e faz uma coisa. Ok, o resultado final, tô falando de moldar a coisa, né? O resultado final pode vir a ser uma questão. Mas o moldar o objeto. Você não pode moldar um ser humano de qualquer maneira. Porque isso você pode ferir até direitos humanos, dependendo de como você faz a coisa, entende? Né? Foi isso que, por exemplo, o nazismo fez. Pegou uma série de seres humanos e usou como se fosse um pedaço de pau, um pedaço de plástico, uma tinta. E começou a fazer experimento. Mas não, espera aí. Então nós, seres humanos, somos animais com uma série de outras questões. Morais, éticas, de sociedade, de convívio. A gente já não é... A gente, né? E mesmo os animais, né? Animais que têm, né, alguns sencientes e tudo. Você não pode fazer qualquer coisa com os bichos também. Aí alguém pode falar, não, a gente pode, porque não tem essas coisas transcendentais. Então olha os questionamentos que vão surgindo, né? Ok, então, segundo bloco, referente às definições 3, 6 e 7. Tá, então vamos lá. Definição 3, que é feito de um tipo de resina sintética. Então, falando do plástico mesmo, né? Bacia plástica, copo plástico. O 6, que é no sentido figurado, que não é natural, ou seja, artificial. E o 7, que é o tipo de resina sintética, modelável, de grande importância industrial e etc.
Então, pensando nesse aspecto, que aí é do material mesmo, né? Que é usado para criar objetos utilitários, etc. E, como você falou, né? Foi batizado de plástico justamente por causa dessa flexibilidade, maleabilidade e qualidade de ser facilmente moldável, né? O nome foi dado por suas qualidades boas, isso é óbvio, né? Que a gente sabe que tem alguns problemas aí em relação ao plástico. Você pode pontuar algumas questões que você acha que são as mais terríveis, que são causadas, alguns problemas que são causados ou trazidos pelo uso do plástico? Ele é tóxico, né, minha gente? Quanto mais refinado, dependendo do tipo de trabalho, ele é tóxico. As pessoas falam numa durabilidade do plástico, mas a gente ainda não passou esse tempo suficiente para saber o grau dessa durabilidade. O fato é que quando ele vai deteriorando, ele vai criando partículas menores. Essas partículas menores poluem o ambiente. Vão parar no estômago dos animais, né? Principalmente dos aquáticos, e eles é tóxico. Tá, o que você está dizendo é aquela questão dele ser descartável, só que não, né? Exato. Descartável, só que não. E ele ser tóxico, né? O tipo de refinamento, trabalho de produção que passa com plástico tem um grau de Nossa, nem consigo falar toxicidade. Toxicidade, exatamente. E isso é problemático. Então, tem essas questões em relação ao plástico, né? Aí tem que, enfim, ir atrás de plásticos que são um pouco melhores. Mas tem coisas que não se deve fazer. Não se deve guardar comida em plástico, não se deve beber garrafas de plástico. É danoso para o corpo numa série de questões. E aí existe uma série de problemáticas, porque muitos aparelhos dentro do hospital são feitos com plástico, e tubos são feitos com plásticos, e tem os PVCs na casa toda, e os canos de plástico. É bem problemática essa questão dessa invasão do plástico, né? Certo. Que é proliferação que vira praga, entendeu? Porque... No corpo a gente tem isso também, né? Quando prolifera uma bactéria que não deveria ter proliferado, praga, né, no corpo. Então, a mesma coisa o plástico, né? Problemático. Porque o plástico tem aquela coisa, né? Hoje em dia tem aqueles que são BPA free, né? Que é livre daquela BPA, toxina. Mas e o restante? Exato, porque acho que isso é um problema que muita gente não sabe, né? Acho que Exato. o BPA foi um que chamou muita atenção, mas o fato é que tem várias outras coisas. Não, e tem né? plástico na composição de maquiagem, por exemplo, que é desnecessário. E aí a contaminação é geral, entendeu? E tem contaminações, né, que não são positivas. Essas de produtos tóxicos não é nem um pouco positiva. Mas tem uma palavra aí que é interessante nessas definições. Ainda que esse bloco seja mais voltado para o elemento plástico em si, a palavra artificial dá pano pra manga também aí dentro do universo da dança. Ele vai se repetir no próximo bloco. Não, ok. Não se exalte. Vamos segurar então a palavra artificial, gente, mas anota aí, porque isso é de se pensar. E realmente, acho que isso tem muito a ver também com o que a gente ainda está falando sobre essa questão dos materiais, né? Exato. Porque acho que até antes do plástico, digamos assim, todos os outros materiais, grande parte deles, não eram considerados artificiais, os utensílios. Eles não eram feitos com materiais artificiais, certo? Exato. Tinha algum tipo de refinamento? Tinha, vem da natureza e passa por um tipo de refinamento. Às vezes o refinamento num processo relativamente longo. O plástico passa por um tipo de processo de refinamento industrial que ganha essa qualidade artificial. Mas a palavra artificial tem uma raiz aí, que precisa ser vista. Certo. Ok, mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Você tem algum exemplo de questões relacionadas à sua própria vivência, desses problemas do plástico? A pessoa faz a pergunta sabendo a resposta, tá, minha gente? Óbvio. Mas é que eu tenho que fazer como se eu fosse alguém aqui curioso, interessado na sua vida. Eu sou, mas não que eu não seja, mas... Eu fui altamente intoxicada por plástico, minha gente dançante. Eu fazia uso... Eu sempre tive uma postura em relação à reciclagem, o que é uma postura boa, né? Então, pra mim, ficar gastando copo plástico é um horror, entendeu? Então, eu sempre tive aversão a esse tipo de coisa, né?
E sempre fui a pessoa da garrafinha plástica, desde muito jovem, desde pré-adolescente. Usem suas garrafinhas plásticas. Reutilizem as garrafinhas. Não usem copos plásticos, né? Pra gente não criar um volume ainda maior de coisas a serem descartadas. E sempre busquei reciclar as coisas. Sempre busquei mesmo, coisa de já décadas. Só que acontece, eu usava garrafinhas plásticas daquelas simples. E usando um tempo, depois jogava e tudo mais. Aquelas que você compra água, que assim, você compra no água e depois e vai reutilizando. Aí colocava as garrafinhas na mureta, nos lugares, as garrafinhas tomavam sol, um horror! Porque todo plástico, quando aquecido, principalmente quando aquecido, mais danoso ele é, mas ele libera toxinas, exato, mas ele libera toxinas. E aí aconteceu que a longo prazo, coisa de um pouco mais de 15 anos depois, eu colhi algumas questões em relação a esse uso indevido de plástico somado a uma alimentação equivocada. E aí eu fiquei doente. Eu fiquei doente mesmo, assim, com um princípio de fibromialgia, um cansaço, uma fadiga exagerada, questões nas articulações e um cansaço, entendeu? Uma fadiga para além do normal, né? Já contei essa história, não sei se, acho que não publicamente, né, aqui, mas sentava, não levantava, não estava de pé, não sentava, uma série de questões. E aí foi uma mudança na vida, então eu comecei a abraçar a garrafa de vidro, a não colocar os alimentos em nada de plástico, a tudo ser guardado no vidro, uma mudança na alimentação, priorizando alimentos vegetais, até o momento em que eu abandonei os alimentos de origem animal, de vez. E uma série de medidas que me possibilitaram dançar de novo, porque a dança teve que ser parada por um tempo em razão de um corpo que não dava mais. Eu já tinha abusado demais, moldado o meu corpo pro mal demais. Ele já estava demasiadamente intoxicado. Porque o corpo é plástico, o corpo ele absorve, o corpo se molda. Que tipo de intervenção eu estou fazendo no meu corpo? É para o bem ou para o mal? Certo. E aí, enfim, então tem essa história toda com plástico na minha vida. Porque dizem aí que, né, as toxinas do plástico, né, as coisas que são liberadas, eles mexem muito com os hormônios. Ah, né? sim, eu ia falar até aqui. E uma das questões mais graves de saúde dizia respeito justamente aos hormônios, né? Totalmente desregulado e fazia uso de anticoncepcionais, né? E eles têm as suas problemáticas também, alguns questões de doença, tem seus elementos cancerígenos, tem outras doenças envolvidas. Enfim, é o que acontece. Mas eu não podia me livrar do anticoncepcional, porque tinha uma questão hormonal que tava lá. Quando eu falo para minha dermatologista que eu tinha abandonado o plástico, eu estava usando vidro, que tinha mudado a minha alimentação, ela vira e fala: existe uma luz no fim do túnel. Talvez seja possível a gente fazer um desmame de anticoncepcional e você ficar livre. Porque você tomava anticoncepcional para regular a questão hormonal. Para regular a questão hormonal. Era assim, parava, acontecia um desastre geral. E aí foi um processo, além de eu ter adotado o vidro e de mudar da minha alimentação, foi um processo de cura, fiz o desmame, pós-desmame teve umas oscilações, mas hoje tô demais, gente, tranquilinha, sem o anticoncepcional e não tendo nenhuma coisa absurda, nenhuma, um breakout, né, de espinhas absurdo ou muita cólica, nada disso, isso passou, mas foram ações concomitantes e é processo e busca, tal como a dança é processo e busca, as questões relacionadas à saúde também são, mas o meu corpo mudou. O corpo que é plástico, ele mudou e ele teve melhoras muito incríveis. Né? Várias coisas mudaram a partir dessas intervenções que acontecem dentro, né? Sim. E eu tenho percebido a dança também com mudanças por causa dessas intervenções que aconteceram dentro dele. Que legal. É bem interessante isso. Muito bom. E aí, pensando nisso também, né? Quais são as atitudes ou ações que podemos e devemos tomar, né? Já colocamos algumas. E por que é importante, né, para nós que somos artistas, dançarinos, adotarmos essas posturas? A gente já falou aqui que arte, quais são as funções da arte, né? Preservação da memória, desenvolvimento da qualidade do ser,
mas também as questões de sustentabilidade, de apontar para uma possibilidade de futuro, de mudança, de saúde do ser humano, de saúde em todos os aspectos da palavra saúde, inclusive aqueles que a gente acrescenta à palavra saúde, mas essa questão mesmo da vida, né, de preservação da vida. E se a gente leva a sério o nosso papel como artista, então a gente vai, primeiro, se a gente levar a sério a nossa dança, a nossa arte, maltratar o corpo a longo prazo, que pode ser que você faça um trabalho que você tem que maltratar, né? Atores às vezes se submetem, né, a alguns abusos do corpo para poder fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de comunicação. Mas vamos pensar em a longo prazo. Se a longo prazo você maltrata o seu corpo, você maltrata também a sua dança. E maltrata a possibilidade de você estar aqui por mais tempo ou com uma qualidade melhor fazendo arte, né? E aí a gente cai naquelas ideias de que o artista da dança ele tem uma carreira curta. A carreira curta é em decorrência de como a coisa é feita. Não quer dizer que o corpo não vai envelhecer. Sim. E que não é pro envelhecimento, né, esse passar da idade, não ser louvado na sua beleza. Não é isso. Mas é que muita coisa que a gente chama de envelhecimento, na verdade, é irresponsabilidade da nossa parte. Então existe envelhecer e envelhecer. Sim. Uma hora você vai morrer. Mas existem coisas que a gente atrela à velhice que não pertencem à velhice. Pertencem à irresponsabilidade do que você fez com o seu corpo. Certo. Das suas atitudes, dos seus hábitos. Né? E aí não são exatamente a velhice. A velhice tem o seu louvor, tem a sua beleza. Mas tem coisas que a gente atrela à velhice que não era para ser da velhice. Foram agregadas à velhice posteriormente por causa do advento da tecnologia, da modernidade, da indústria alimentícia, etc e tal. E dessa vida cômoda demais que a gente tem. Tá? Então vamos separar alhos de bugalhos. E enfim, como artistas, então primeiro em relação à sua arte, né? Pra gente não ficar asseverando discursos como a carreira do artista da dança é curta, asseverando coisas desse tipo. E então, em relação à qualidade da nossa arte, a durabilidade da nossa arte, o quanto a gente vai permanecer fazendo arte. Contanto que haja vontade. Claro, se você não quiser mais fazer, pode parar. Mas assim, eu quero fazer, mas não aquele, eu queria fazer, mas não tenho mais condições por impossibilidade. Né, física. Então isso é uma questão. Outra questão se a gente entender a arte como responsável por essas questões que eu tinha falado antes, da vida, de sustentabilidade, de mostrar caminhos diferentes, de apontar para uma esperança, para um porvir, então tem que ser a partir de mim mesma. E aí eu tenho que ponderar, entendeu? Como é que eu faço uso dos materiais. Como é que eu faço uso das coisas? Por exemplo, às vezes alguns artistas, eles fazem uso de materiais, sei lá, tem alguns tipos de pintura, né? Que tem materiais muito específicos e eles são bastante... Eles geram bastante despesa. E tudo bem. E tudo bem. E se nessa parte você não consegue trazer uma coisa nova, sei lá, por exemplo, alguns tipos de pintura que usa ouro... Né, que usa materiais assim, de difícil extração e de manipulação, né, caros, que geram despesas. Tudo bem, se as fontes das quais você compra também são ok, não envolvem trabalho escravo e tal, né? Considerando que você compra de uma fonte interessante, você adquire essa matéria-prima de uma fonte interessante, que não tem envolvido trabalho escravo e tudo mais, tudo bem você usar isso, mas em que outras áreas você vai colocar tudo no lugar, né? Mas olha, eu tô fazendo isso, mas babá. Vamos pensar, por exemplo, no carnaval no Brasil. Muito material usado, né? Muito material usado. Né? Então, aí, mais uma vez, de onde são essas fontes desse material? É de fontes ok? Não inclui trabalho escravo? Bacana! Pode fazer sua arte. O que eu faço depois com esse material? O que dá para reutilizar? Onde eu posso redirecionar esse material? Como é que, no meu processo, como é que eu consigo gerar menos desperdício? Né, e colocar o samba aqui, né, o carnaval brasileiro, porque ele é multi, né, ele é multilinguagens, multiartes atuam ali no carnaval, tem a dança ali no meio. Então, não tem nada a ver, eu só vou lá pra dançar. Peraí, você vai usar esse figurino, você vai... E nada contra, não tem problema, contanto que as coisas sejam pensadas. E que quais estratégias você tem ali pra usar esse material, entendeu? Então, são várias questões. Porque as suas escolhas, elas vão se tornar escolhas políticas. A gente, parece discurso lá, Mas a questão é que as suas escolhas, elas se tornam políticas no sentido de que elas vão indicar o que você pensa
de mundo. Elas vão ser políticas no aspecto de que elas vão apontar para a tua cosmovisão. E aí é política porque política é viver na polis, né? Então vamos pensar em político como aquilo que acontece na cidade, no grupo, na coletividade, na sociedade. Então a pessoa fez determinadas escolhas, vai apontar para a cosmovisão de vida dela. Cosmovisão é como você entende a vida. Então vai apontar para a tua cosmovisão. Vai mostrar né? Então os teus hábitos, as tuas escolhas vai apontar para tua cosmovisão, vai apontar para os teus valores, isso, obrigada. Vai apontar para os seus valores, vai apontar para tua identidade como um ser humano e logo vai apontar para como você atua nessa polis, logo é político. E então é sério. Ontem eu assisti uma entrevista antiga com a Eleonora Fabião, que é artista, é atriz, trabalha com dança, mas ela trabalha muito com performance hoje, né? Entendendo a performance como um tipo de arte. E ela politicamente escolhe fazer artes que são com um orçamento bem baixo, entendeu? Então, R$5 e rolou essa arte, entendeu? O custo de comprar este saco. Ponto. Acabou. E ela faz isso como uma escolha política para questionar uma série de coisas. Certo. Mas vamos pensar um balé clássico. Um balé clássico não é alienado. Ele pode ser alienado, ele pode ser alienizante, pode ser alienizador, não sei como é que usar esse termo, não sei como fazer esse tipo de coisa, tá? Use a palavra que quiserem, mas a questão ele na sua exuberância demanda muita coisa. Sim. Demanda uma superestrutura. E tudo bem, contanto que o uso do material, as fontes, o que eu faço com ele, se eu reciclo, se eu não reciclo, como é que eu faço com essas coisas todas que eu uso? Como é que eu reutilizo? Como é que dá para reutilizar? Né? E faço escolhas. Será que tem materiais que não dá para reutilizar, mas eu utilizo materiais de fonte orgânicas, então eles são recicláveis, eles podem ir para uma biodegradáveis, ele pode ir para uma composteira que fala, né? Que faz a compostagem. Pode ir para uma coisa dessas depois? De repente pode, super legal, entendeu? Então a arte é mantida, ela é preservada. Por quê? Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de preservação da memória, a gente também fala da preservação dos fazeres. Então tem artesanatos, tem modos de se fazer que são antigos. Então, que nem a gente estava vendo lá como é que faz aquela roupa tradicional lá. Dos havaianos. Dos havaianos, a partir da celulose de uma madeira, né? De uma árvore. Então tira a primeira casca e aí vai tirando camadas e batendo nessas camadas depois de um tempo. Camadas da árvore, tá, gente? Arrancando pedaços de árvore, vai ser como se fosse folha, como se fosse a partir da banana, casca de banana. E aí bate, vai virar tecido. Né? Toda uma questão. Aí vamos supor, vai passar um tempo, não, você não pode fazer a tua arte porque você está derrubando madeira. Entendeu? Então o abuso de algumas coisas vai deixando também as pessoas que trabalham com artes tradicionais enforcadas. Não posso mais fazer porque não pode mais derrubar madeira. Mas pera lá, e quem tá derrubando madeira para fazer móvel? Entendeu? Então são muitas coisas. Para que algumas artes possam permanecer com as suas tradições, a gente tem que repensar aquilo que dá para ser repensado. Então um artista moderno de uma cidade urbana, o que eu posso repensar nos meus fazeres no dia a dia, na minha arte, para que não comprometa artes desse tipo, entendeu? Que inclua, por exemplo, derrubar uma árvore para tirar uma camada. Quer dizer, vai chegar um ponto que ele não vai poder nem fazer a arte dele, entendeu? Porque não pode mais destruir uma árvore. Olha como isso é sério, olha como isso né? Se entrar algum ativista aqui, green ativista, não pode derrubar mesmo, mas vai destruir a arte. Em prol do quê? Entendeu? Então é tão sério isso. Por quê? Porque as artes, a vida, ela estava ligada com a natureza. Sim. Então havia harmonia, né? Derrubou, mas logo nasce, ou planta-se outra. Mas vai chegando num grau que as coisas não é possível. Então a gente tem que pensar no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos valores, quais são as nossas escolhas. E quando a gente vai escolher isso aqui, tá? Como é que eu compenso de outra forma? Como é que eu, né? E a gente tem que pensar isso em grupo. Bom, eu como artista não tenho necessidade de derrubar uma árvore para fazer um espetáculo. Mas uma arte tradicional havaiana tem a necessidade. Então, no que eu posso fazer para que aquele outro também possa existir? Sim. Sabe? É sério, isso é difícil, requer muita labuta. E, na verdade, nesse aspecto, dependendo de como você vai fazer, trabalhar o seu figurino, talvez até seja mais interessante adquirir, né, um trabalho desses, artesanal, que é a partir de uma árvore derrubada, do que por materiais sintéticos que são mais danosos à natureza. E vão eliminar uma série de coisas líquidas, né, nos rios e nos lençóis
freáticos e tudo mais, sabe? Sim. Então, exatamente, tem que pensar como e o que. Sim. Eu acho que isso traz bastante, porque a gente estava falando, né, sobre qual que é o papel do artista nessa escolha, né? E para além de uma escolha política que é da sua vida própria, né, daquilo que você faz, e aí vai atestar a sua cosmovisão, os valores que você defende, né, o artista, como a gente falou no outro podcast, é um agente da mudança, né? Sim. Você trouxe a questão do embaixador da memória, que aí, né, tanto na preservação do fazer e dessas questões, mas também um agente da mudança para não só também, vamos radicalizar e jogar tudo fora, esquece. Não, mas eu acho que colocar em pauta, né, essa ponderação e pensar no que é melhor, o que não é, né, de fazer. E eu acho que outra coisa que você pontuou, que eu estava pensando aqui, porque o que acontece muito com plástico é que a gente acaba, né, fingindo uma cegueira por conta das facilidades, da praticidade que ele traz, né? Exato. A gente acha que vale a pena por causa que é prático, porque é barato. Mas esse barato vem caro depois, né, na conta, a longo prazo, justamente por conta de contaminação dos lençóis freáticos, de etc., intoxicação. E o que você falou em relação a, por exemplo, porque o que acontece, né? O plástico é jogado nos mares, tem uns montes, né? Hoje tem rios rios não, tem né? ilhas. Ilhas de lixos, né? Acumulados em algumas regiões aí dos oceanos por causa das correntes e vai juntando e vira uma coisa assim. O que acontece? Esse plástico, né, que aí recebe o sol e tudo, aquilo vai quebrando em micropartículas, né? Os peixinhos vão lá, comem, peixinhos menores, aí vem um peixe maior, come, e aí chega na gente, a gente acaba sendo prejudicado nisso, né? E aí eu queria pontuar isso justamente porque você falou sobre uma questão da mudança alimentar no seu dia a dia. Porque essas mudanças, né, que você adotou para sua vida, de deixar de usar o plástico, ele tem um custo, né, de adquirir um vidro, de um pote de vidro, de utensílios que não sejam de plástico, descartáveis, entre aspas, que a gente já falou que é só que não. E também como você reorganiza a sua vida como um todo, né? Em termos de preparação do alimento, de como você vai lidar. E aí é uma coisa puxando a outra. E aí vem até nessa questão que você pontuou do carnaval. E como é que eu vou agora comemorar, né, o meu carnaval? Como é que eu vou fazer nas minhas festas? E essas posturas, elas vão ganhando força, né? Cada dia que a gente vive, né, no convívio com os outros. Não só no nosso fazer artístico, né, quando a gente está em cena, no palco, ali a gente faz patente, a gente grita, né, e a gente tem um lugar de destaque, mas também em outros contextos, né, no dia a dia. Eu acho que o nosso lugar de destaque, o nosso grito maior, se dá quando a gente está no cotidiano e nos contextos. Porque é assim que acontece, né? Às vezes, claro, quando você sobe num palco, quando você está no lugar cênico, isso pode ser disseminado e tocar as pessoas. Mas talvez as pessoas que convivam com você vão analisar se aquele discurso... coerência. Se você é uma pessoa coerente, aquilo que você fala, aquilo que você faz. E a mesma coisa ao contrário, né? Você prega toda uma coisa ali, um estilo de vida, chega no palco, você faz uso dos elementos de uma forma que, Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer quais são as escolhas, no que eu posso escolher, no que dá pra abrir mão, o que não dá pra abrir mão. Então, por exemplo, você falou todas essas questões, mas coisas que eu pensei a mais. Escolha de figurino, né? Então, às vezes a gente vamos escolher figurino, a gente vai no Brás, né? O Brás aqui, né? E vai, compra São Paulo, vai, compra um monte, mas de onde veio essa roupa? Será que é melhor? Será que não seria mais interessante adquirir figurinos em brechó? Sim, utilizar, né? Alugar coisas que tem troca, né? Comprar de um artesão local, né? Na Escola do Corpo e Movimento, né? Que eu já falei, dirigida pela Milena, pela Milena Marra e pela Ana Souza, na região da Zona Oeste de São Paulo. Teve um espetáculo, acho que há 2 anos atrás, que o figurino foi feito por uma artesã. Então, uma artesã fez o figurino. Então, de certa forma, ela tem materiais, ela tem um trabalho super consciente, ela emprega pessoas, se eu não me engano, pessoas em situações difíceis. Não sei se é esse o trabalho que pregava pessoas saídas da cadeia ou alguma coisa assim, mas pessoas que tiveram uma história difícil de vida. E aí você compra um figurino, encomenda um figurino que vai ser único, que é feito por um artesão, então tem um labor ali, né? E você ainda tá ajudando a uma questão socioeconômica, entendeu? É o que eu quero dizer, a gente tem que fazer escolhas conscientes na medida do possível. O que dá? O que eu quero fazer? Claro que não é do tipo, eu vou sacrificar
meu desejo artístico, minha fantasia, meus impulsos, por essas questões. Mas é olhar para esse impulso e para esse desejo, como eu posso fazer. De forma a ele ficar ainda mais elevado até, ainda mais interessante. O que dá para ajustar, o que não dá para ajustar. E se não dá para ajustar tal coisa, o que na minha vida, no meu fazer diário, eu posso ajustar para que isso seja, para que haja algum tipo de compensação. Sim. E é isso. Vamos lá então. Terceiro bloco, voltando ali, a definição número 6 de novo, a 4 e a 5, ok? No 6 que é aquela questão figurado de que não é natural, né? De que é artificial. E aí o 4 que é o que provoca reação estética causada pelas formas. E 5 relativo à cirurgia plástica. Então por que eu fiz esse bloco, né? Então, na minha cabeça, talvez pegando um pouco mais sobre essa questão da estética, né? Essa palavra que se repetiu na definição 4 e 5, e sobre a sensação, as sensações, né? Ou sensações a respeito do resultado final que foi obtido ou que se deseja obter, né? E aí talvez por isso que vem também essa questão de que é artificial, né? Teve uma intervenção. Vamos lá, então. O que você acha que é uma dança plástica? É uma coisa boa? Não é uma coisa boa? Quando a gente fala de uma dança plástica, a gente falou sobre o corpo, né? Sobre o fazer e de ter uma plasticidade. Quando a gente fala, ai, que dança plástica, é essa mesma qualidade de movimentação ou ele tem mais a ver com uma questão estética, assim? Eu acho que depende de quem tá falando e no que a pessoa que tá falando tá se firmando. Porque ela pode olhar e falar, nossa, que dança plástica, falando das qualidades. Essas coisas elas se intercruzam, né? Falando das qualidades que ela tá vendo ali de corpo. Pode ser que ela esteja falando plástico como resultado final de todo o conjunto do que ela tá vendo. E aquilo é muito plástico, né? Então, vai mais do que a pessoa entende, né? Se dança plástica é uma dança de um corpo que dialoga bem com o espaço, com o tempo, que comunica bastante, que permeia qualidades expressivas, o uso do espaço, as possibilidades temporais, se isso é uma dança plástica, então maravilhoso, né? Então é complexo, porque isso parte de quem tá falando, o que a pessoa entende por plástico, né? Mas aí isso também traz o resultado que você falou, né? De ver uma obra e falar, nossa, que obra plástica, certo? Se ela teve uma interação, uma dança realmente plástica nesse aspecto, ele pode remeter a esse lugar final. Sim, né? Uma coisa ruim, né, seria se a pessoa chamasse, nossa, que dança plástica, com uma coisa... Batida, assim? Uma coisa meio industrial, meio tipo... Não, sabe quando a gente dá brinquedo pra criança? E aí, não dá brinquedo só de plástico, porque o plástico não estimula os sensores, os sentidos da criança não é tão estimulado, a qualidade do tato não é tão estimulado só no contato com o plástico. Ela tem que entrar em contato com a madeira, com o pelo, com outras qualidades de textura, para poder desenvolver o tato um pouco melhor do que só lidar com plástico. A ideia de que o plástico é um elemento vazio, entendeu? A ideia de que o plástico é um elemento pobre, certo. Tá? Então, porque a gente tem essas concepções, às vezes, acerca do plástico, né? Como um elemento vazio, como um elemento pobre, como uma solução fácil. Então, se plástico, a pessoa pode, de repente, tacar, que dança plástica, trazendo essas coisas na cabeça dela. Ela tá pensando que tá pobre, que tá vazio, que tá fácil, que a solução é fácil, que é tipo, né? Mas a pessoa também pode falar que é plástico no sentido de ser uma coisa do cotidiano e usual também, entendeu? Não é normal esses outros usos que eu estou falando. Normalmente quando uma pessoa fala, ai, que dança plástica, ela tá falando dessa qualidade desse corpo vivo, né? Desse corpo, mente em movimento, dialogando, né? E aí eu trago aquelas outras palavras que são muito usadas, né? Qualidades porosas de corpo. Enfim, vem essas outras coisas. Mas pode ser que, dependendo da pessoa, ela coloca isso em jogo na hora de usar a palavra plástica. Certo.
É isso. Ah, tá. Eu tava esperando, eu achei que você já fosse emendar na questão. Porque tem essa questão relacionada com a plasticidade, certo? Sim. De uma qualidade de uma arte plástica, né? Aquilo que a gente estava falando sobre essa questão da obra. E que isso tem a ver com a relação, por exemplo, de uma pessoa que vai e faz uma cirurgia plástica, né? Ok. E como isso se relaciona com essa questão, né, que tem na definição 4, vou até pegar aqui para não falar besteira, mas que provoca reação estética causada pelas formas. Sim, porque quando a gente pensava em artes plásticas, a gente está pensando em coisas que moldam e que geram forma, certo? Uhum. Certo? Coisas que são percebidas pelos sentidos como diferentes. Então aquilo era uma coisa, agora os meus sentidos percebem que é outra. Quando uma pessoa faz cirurgia plástica, ela muda a forma, ela houve uma intervenção e agora aquilo que era uma coisa eu percebo como sendo outra coisa, Sim. né? E essas mudanças se dão por causa de uma busca de uma estética. De uma qualidade estética. A estética tem várias definições, mas pode ser esse conjunto de qualidades que apontam para um entendimento de beleza, que apontam para um entendimento de... Enfim, é um conjunto de qualidades, né? Uma estética, um conjunto de qualidades que por causa dessas qualidades, comunicam determinada coisa. E sim, ela tem um padrão estético, né, de qualidade, daquilo que entende por beleza, por praticidade, por sei lá mais o que, e a pessoa faz a cirurgia em prol disso. Algumas cirurgias plásticas são em prol da saúde. E aí, provavelmente por questões daquilo que eu falei. Também tem uma questão estética, porque não está sendo mais funcional o meu uso disso, então eu preciso fazer uma cirurgia, porque aquele meu membro não está mais funcional, tem que passar por uma intervenção desse tipo, né? Ou por uma questão que é cômodo, é uma questão de visual, mas é uma questão de, sei lá, de pessoas que emagrecem, têm excesso de pele, passam por cirurgia plástica para tirar o excesso de pele. Porque tem uma questão de lidar com aquilo, de lidar com aquele novo... não só uma questão visual, mas agora eu tenho um tanto de pele que eu faço com isso, como é que eu coloco na minha calça? Então tem uma questão do dia a dia ali. Então as razões por uma cirurgia plástica podem ser muitas. Às vezes a gente pensa na palavra estético, ideal estético, como sendo uma coisa negativa, mas não é. Sim. Ok? A estética tem a ver com esses estudos também que diz respeito ao belo, ao que é entendido como belo, que tem que diz respeito a... Eu fico repetindo, né? Dando uma olhada. Mas diz respeito às qualidades daquilo que eu tô falando, entendeu? Daquilo que é desejável. Daquilo né? que é desejado, daquele grupo. Então, a estética do balé clássico, entendeu? Existem coisas ali. E ele não é ruim, entendeu? Tudo que você faz tem uma estética colocada. Tem noções, né? De belo, de desejo, tem qualidades. Esse conjunto de qualidades é estética. De forma bem simples, tá? Tô tentando trazer. Eu poderia trazer outras definições de estética. Estética do Adorno, né? Estética do Adorno, Theodor Adorno, ok? De como ele define estética. Achei que você tava falando de uma estética, de um adorno mesmo. Não. Complementar. Do teórico, né? Como é que ele define estética. Como é que Otávio Paz define estética. Desculpa. Enfim. Mas ela estuda... A estética estuda essas qualidades, né? Estuda essas noções de belo. Estuda, caminha coronavírus. Estuda ao lado do... Não, é Adorno mesmo. É Adorno. Caminha ao lado da poética, né? E poética tem a raiz no poema, e poema significa fazer. Então, é o que eu falei, na antiguidade essas coisas eram menos abstratas e é mais do fazer. Por daí que vem interessante essa palavra artificial. Porque artificial vai remeter a artífice, é aquilo que teve intervenção de alguém. Então a gente fala de dança natural. É meio complexo pensar nisso. O que é natural? O que é artificial? Inteligência artificial, ok. Uma inteligência desenvolvida a partir de nós, ok. Mas, quando a gente falar de dança, se a gente pensar em artificial como aquilo que teve intervenção, o artificial e o natural acontecem na gente ao mesmo tempo, as duas coisas o tempo todo. Sim. Então a dança junta essas coisas.
Porque a intervenção se dá em nós mesmos. Então e aí tem um resultado, tem um fazer desse artífice. Então tem um quê de artificial. E aí que cai num resultado estético plástico, né? Tem uma plasticidade. E não é ruim nada disso. Uma Sim. coisa é um trabalho orgânico. A gente fala muito de orgânico, né? Sim. Como orgânico, como uma coisa que se funciona de forma harmoniosa. Essa é a ideia de orgânico. Orgânico é aquilo que funciona de forma harmoniosa, né? Claro que, falando de dança, né? O orgânico de comida é aquela que não teve intervenção de pesticidas, certo? E afins. Então, mas o que é uma dança? Vamos fazer um trabalho orgânico, né? Uma empresa orgânica, é aquela que todo mundo ali trabalha de tal forma harmoniosa. Então, uma dança orgânica é que a gente enxerga uma harmonia. Mas, para a gente chegar numa qualidade orgânica de dança, normalmente a gente faz muita intervenção no nosso próprio corpo. Porque às vezes o nosso corpo, a gente faz uso dele, nós fazemos uso de nós mesmos de forma equivocada, de forma a causar lesões, de forma a trazer até doenças. Então eu vou ter que fazer uma série de intervenções em mim mesmo para chegar numa qualidade orgânica, que será artificial, certo? Porque não era como eu era antes. Sim. Mas ela é melhor agora, porque agora eu busquei a saúde. Entendem isso? Entendem isso? E pensando até em trabalhos coletivos de dança nesse aspecto, é extremamente artificial no aspecto de que, se você pensar no orgânico de cada um e respeitar a identidade de cada um, muito provavelmente cada um se movimenta e tem uma constituição muito diferente, né, do outro. Sim. E aí precisa de uma intervenção de artífice, né, artificial, para que a gente negocie e chegue numa qualidade. Exato. Mas eu entendo que a maior parte das vezes que a gente usa a palavra artificial, tá falando superficial. A gente une essas coisas, porque se é artificial, não tem profundidade, é uma coisa que foi feita. Então a gente confunde artificial com superficial. Ou como... algo sintético. Ou algo que, exatamente, que vai para além, que não tem a possibilidade de ser orgânico, de ser biológico. A gente também, que dança artificial. Então você fala, que dança artificial, muito montada. Parece que eles não estão vivendo aquela dança, né? Estranha. Então a gente pode chamar artificial nesse sentido, né? A parte pejorativa, a parte ruim da palavra artificial. Certo. Tem a ver com que parece que não é um real, parece que não é gente dançando, parece que estão desconectados, né? Que não estão num amálgama consigo mesmos. Então a gente vai chamando isso de artificial, né? É super artificial porque tá querendo servir a estética, mas não tem nenhum tipo de trabalho profundo. Então a gente pode chamar de artificial nesse sentido, essa parte ruim da palavra artificial, né? E aí ele às vezes se confunde com a palavra superficial, de uma coisa rasa, que não tem valor, no simplório, né? E não no simples. O simples é interessante, o simples não é raso, né? Aí vai pro simplório. Enfim, então às vezes a gente tá com a palavra artificial nesse grupinho aí de afinidades. Mas se a gente pegar na raiz, a artificial que sofre intervenção. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho somático. Eu sempre andei meio corcundinha e usei meu corpo de forma meio usada, ficava abusando do meu corpo, certo? Uma série de intervenções abusivas. Aí eu vou para um trabalho somático para poder me reorganizar. Ao me reorganizar, eu chego numa qualidade mais orgânica, no sentido de que eu estou muito mais interligada, eu comigo mesma, eu e as minhas partes, eu e o meu corpo, eu e a minha mente, a gente está muito mais junto. Então eu chego, e agora a minha dança tem qualidades orgânicas. Mas isso foi intervenção de um artífice, de alguém de fora, uma intervenção de mim mesma ou de algum condutor, orientador, ou mesmo manipulador. Então o resultado orgânico vem de uma intervenção que passou pelo artificial, no aspecto de que algo de que teve intervenção, certo? Então, se a gente for levar na raiz da palavra, a gente é as duas coisas o tempo todo. Quase que o tempo todo a gente trabalha com manipulação, né? Exato. Se a gente pensar em consciência, em ajuste, né? Porque a gente vai vivendo e vai ponderando nos nossos fazeres, sejam de dança, sejam de vida, o tempo todo nesse vai e vem, né? Exato. Por isso que é muito difícil pra mim, né? O processo de desenvolvimento do pensamento acadêmico, porque eu sempre penso, mas tem isso aqui. Mas isso aqui também pode ter isso aqui. Como é que a gente defende uma ideia? Porque, no final das contas, é isso. E mesmo quando a gente olha um trabalho, nossa, que superficial, que artificial, nada orgânico, existe
algo de orgânico ali. Ainda é um corpo vivo, é uma pessoa trabalhando. Ainda existe um organismo. Só que esse organismo... Existe uma complexidade. Ainda existe uma complexidade. Ele pode não estar amalgamado, super... a gente não pode estar harmonioso as relações. Mas existe uma relação. Nem que seja a relação de eu faço uma coisa e você faz outra. Nem que seja uma relação de briga interna. Tem alguma relação. Né? Quando a gente fala, por exemplo, pessoas que dançam e parece que fez uma cisão. Parece que a cabeça não dança com o resto do corpo. Então a cabeça não tá ligada com o corpo, mas ela tá ligada com o corpo. É o que tipo de coisa está sendo estabelecida. Eu aqui, você ali, mas ela tá ligada. E esse é um tipo de conversa, esse é um tipo de diálogo também. O diálogo da desconexão. Então, quando a gente trabalha com a dança, essas coisas elas são simultâneas, elas estão ali o tempo todo. É difícil. Isso é muito interessante, porque é bem aquilo que a gente falou até mais no começo da conversa, né? Quando a qualidade é intencional ou não. Independente dela ser... Quando é intencional, fica claro, né? Sim. Quando houve a comunicação de uma coisa que foi intencional. Agora, quando ela faz uma coisa que não é intencional, ela também está comunicando algo. Exato. Né? Então, qual é a crítica, né, da dança, né? De pessoas que estão olhando dança? É quando não é intencional. Você percebe que houve uma cisão porque a pessoa nem pensou nisso. Aí fica mais parecido com o tônus, com a presença, com a postura do cotidiano, né? Ela não pensou nisso. Certo. A mesma coisa o orgânico. Por exemplo, existe uma fala muito comum das pessoas que trabalham com educação somática, que é que eles às vezes preferem, da educação somática e dança, que eles preferem pessoas que não passaram por códigos, porque parece que a pessoa vem mais limpa, mais pronta para entrar nesse trabalho. Isso é um equívoco também em relação ao orgânico. Ela às vezes é mais orgânica. Calma aí, peraí, entendeu? Mas essa organicidade que ela apresenta não foi pensada. Não é uma organicidade pensada. Sim. Ela foi vivendo a vida dela e ela é assim de corpo. É orgânico, parece que não teve nada, mas não também não tem intenção. Não quer dizer que ela atingiu a consciência. Que ela tenha esse corpo menos atravessado por códigos, com uma consciência. Não. Então também não é the ultimate best. De que ela consegue abarcar a proposta de maneira consciente, mais consciente do que aquele que tem código. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que ela tem... Porque ela foi menos atravessada por códigos, o corpo dela está mais limpo, mas que ela tem que essa organicidade que ela apresenta é uma organicidade de consciência. Não, é uma organicidade tão... É justamente isso que eu tô falando. Não, isso que você tá falando tem a ver com o depois. Não. É já nesse momento. Tá. Porque a pessoa olha e fala, ela tá mais orgânica. Mas peraí, isso não... Porque ela aparenta estar, não quer dizer que a consciência do que ela precisa ser feito, ou daquilo que foi orientado como, né, o objetivo da qualidade orgânica, seja mais do que de uma pessoa que não conseguiu fazer aquilo, mas que tem a consciência de que ela não chegou ali. Exato. Então, a questão é justamente essa, as intenções. Uma pessoa pode apresentar um corpo orgânico e não ter consciência desse corpo orgânico nem um pouco. Tá orgânico aos teus olhos. Uma pessoa pode estar com um corpo bem codificado e também não ter consciência nenhuma. E o contrário também é verdade, entendeu? Então, é difícil isso. É difícil falar. Mesmo, por exemplo, em relação às coisas mecânicas. Muito trabalho de dança que a gente faz é de qualidade biomecânica. Mesmo quando é somático. É biomecânico. A gente tá falando de mecânica, de como mexer. Mas como mexer com qualidade, como mexer com saúde, como mexer da melhor maneira possível. Mas é trabalho biomecânico. Então, quando a gente chama de trabalho mecânico e a gente vai no mecanicista, é o trabalho mecânico sem consciência, repetição sem intenção. Mas a repetição é necessária para que haja aprendizado também. Sim. Então, é complexo, entendeu? A gente tem que saber exatamente quando usa a palavra, qual é a raiz daquele conceito, como é que a gente está usando aquela palavra. Porque, na verdade, as coisas estão sempre tem. Móveis, né? Se você vai trabalhar com dança, você vai trabalhar com questões biomecânicas. Você vai trabalhar com repetição. Você mesmo que seja somático, você vai. E você pode trabalhar com questões que eles chamam de danças de autoria, né? As suas próprias danças, simplesmente por investigação do movimento, e você pode cair numa mesmice, numa repetição. Então, engana se você acha que está trabalhando de uma forma somática. Não, você está repetindo. Porque quando você não sai da sua mesmice, você tem essa sensação, é porque o seu corpo ele tá respondendo quase que automaticamente, né? Exato. Então, não, eu tô somático, tem certeza?
tá meio que repetido. Eu acho que você entrou numa coisa automática. Não é ruim se isso faz parte da preservação da memória. Sim. Né? Eu sempre tenho que fazer uma coreografia nova. Não, porque quando eu faço o movimento, eu atualizo aquele movimento. Sim. Aquela coisa que eu falei, o movimento é sempre seu. Né? Então, na verdade, quando a gente fala de todas essas coisas, a gente está falando de uma qualidade melhor ainda para essa dança, uma qualidade melhor para esse corpo, uma qualidade que traz saúde. Mas não que essas coisas não já existam. Tá? Elas estão ali. É que a gente usa um vocabulário na condução, na orientação, numa aula, para que seja para que seja possível, né? Sim. Imagina se eu fosse dar uma aula falando, não, gente, a gente vai tentar fazer um movimento que não seja só mecânico, porque na verdade o movimento é mecânico, mas a pessoa pira, entendeu? Todos os detalhes. Então a gente escolhe uma condução oral. Sim. E a gente fala um tipo de coisa, mas se a gente ponderar para valer, como a gente está ponderando as palavras, opa, é artificial também, porque tem intervenção. Opa, mas é orgânico também, mas sempre é orgânico, mas sempre é artificial. Eu acho que o importante é ter essa consciência para quando, de repente, um aluno tiver uma dúvida, alguém, né, enfim, que viu, participou, e vier te perguntar, olha, você fez assim, 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 assado. Por que você usou essa palavra, né? É só isso? Exato. E você ter a noção de que, eu escolhi, mas eu sei que tem algumas porque, questões. Porque as palavras têm poder, elas também são fruto do nosso trabalho, da nossa ponderação. Então, como é que eu uso as palavras, como é que eu entendo as coisas é importante. E também pra gente não se iludir, sabe? Achar que tá arrasando e fazendo uma coisa, filho, não tá fazendo nada. Entendeu? Achar que a gente é uma coisa quando é outra. Que é aquela coisa da incoerência. Então tem gente que faz um discurso maravilhoso de não, eu em contato comigo mesma, babá. Você vai ver a aula da pessoa, por exemplo... Não acontece. Aí você fala, bom, ela não entendeu exatamente que esse discurso dela tá calcado, ou onde ela tá amarrando os burricos dela, né? Então ela faz um discurso que eu, Thalita, entendo como sendo dentro desse arcabouço teórico. Mas aí quando ela mostra, não, é outra coisa. Aí eu não sei se é ela que tá, na verdade, fazendo uso dessas palavras a partir de um outro grupo teórico, um outro tipo de pensamento, ou se na verdade ela não entendeu. Que é o que acontece bastante. Sim. Muito. Demais. Isso é bastante interessante, até também pensando em como a pessoa se coloca como artista, né? Quais são os valores, etc. E daquilo que a gente está falando. E quais são suas escolhas de vida. Exato. Né? Como é que você cria uma linha coerente nisso tudo, né? Exato. E faz escolhas, né? Que às vezes fala que minha arte é para conscientizar sobre determinado aspecto. Né, sei lá, seja uma questão ambiental. Mas aí é parar para pensar que, às vezes escolhas do cotidiano, né, como o tipo de plástico, o tipo de material que você escolhe para usar nos utensílios, ele vai gerar um impacto também naquela causa que você está tentando defender e resolver ali, né, com a sua arte. Então, é bastante interessante isso. E isso tudo exige muito trabalho, né? Muito trabalho. Mais uma vez, aquilo que você entende de corpo, que você entende de dança e metodologia, vai ditar os seus fazeres artísticos. Vai ditar. Entendeu? Então, é bem assim. E o que a gente vê bastante incoerência nos discursos. A pessoa fala uma coisa, mas o discurso de qualidade corporal que ela fala é outra. Como é que a gente amarra essas coisas? Então a gente tem que ficar prestando atenção. Também não tem medo. Por exemplo, eu levanto a bandeira das abordagens holísticas, das abordagens somáticas, da educação somática, e eu trabalho com coreografia. E eu faço essas duas coisas conversarem. Para algumas pessoas isso é impossível. Para mim é totalmente possível. Porque eu acredito que o movimento é sempre da pessoa. Para algumas pessoas não. Elas têm, por exemplo, uma abordagem somática chamada movimento autêntico. Ela tá falando... Aí a compreensão de movimento autêntico, movimento holístico, orgânico, nesse amálgama que eu falei. Mas se a gente pensar em autenticidade como sempre, se a coisa que a pessoa faz, é sempre autêntico. Mesmo que a autenticidade dela seja se esconder atrás da movimentação oferecida pela outra pessoa. Atrás de um coreógrafo, mas ainda é autêntico, é você que tá fazendo, não ele. Então, entendeu? Então quando a gente começa a pensar nas palavras e no seu significado, a gente tem que perguntar onde que a gente tá, qual que é o arcabouço teórico, o que ela tá querendo dizer, como é que ela tá fazendo uso dessa palavra. E a gente também não pode bancar delírio, usar a palavra de um jeito, sendo que ela tem uma história enorme, falando que o jeito que tem que ser usado é desse tipo. Se você vai trazer um novo jeito, justifique. E não, como eu quiser. Para, entendeu? Também é too much. A gente caminha nos ombros de gigantes, né? A gente tem história, a gente tem que também aplaudir a história e olhar pra história. É isso. Ok, isso aí, muito bom. Plasticidade.
Plasticidade. Cidade plástica. Bem triste. Ou idade do plástico, né? Plastic idade. Bem ruim. Mas eu acho que é isso. É muito importante pensar nessa questão do material, né? Plástico, porque ele tá aí no nosso mundo. A gente não sabe quanto tempo isso aí vai durar, quanto tempo vai levar para a coisa ser, né, ser absorvida de volta para o planeta. Então é muito importante a gente pensar nesse aspecto. E como esse termo, né? Eu acho que o mais divertido é isso, as qualidades que ele tem e que a gente usa, e às vezes a gente não percebe que é o mesmo que a gente está usando pro, né, pro material, ou percebe, mas não faz a ligação às vezes, né? E aí pensando que uma palavra, né, como a plasticidade, né, uma dança plástica, um corpo plástico pode ser tanto bom quanto ruim, é a mesma palavra, né, mas dependendo do contexto e como a gente analisa isso caminha bastante. E eu acho que o mais, talvez a maior lição é até essa plasticidade de ideias e de palavras que a gente tem, né, de conceituação e de ponderar mesmo, né, essa nossa capacidade de usar as palavras, pensar a respeito delas e encontrar a melhor maneira de usá-las, né? Sim, porque o cérebro, como parte do corpo, também é plástico. É isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, né? E eu sempre digo tanto quanto eu, porque é real, é muito bom pra mim. Eu gosto muito, às vezes a gente termina aqui um negócio e a gente continua discutindo depois, né? Um outro aspecto que a gente, a gente podia ter falado disso ou daquilo. Mas para isso serve também o Twitter da Thalita, e aí fica o aviso para os internautas, navegantes, assistentes e ouvintes, né? Você vai lá no Twitter, /ThalitaLC84, Instagram, YouTube, Facebook, é a mesma coisa. Coloca um /ThalitaLC84 que você vai achar. Ou também no blog da Thalita, que aí tem que colocar o arrobazinho. Então, que fica no Medium. Então, medium.com/@ThalitaLC84. E é isso. Quer colocar mais alguma coisa? É isso, meus dançantes. Vamos em busca de um corpo cada vez mais plástico, no sentido de um corpo de uma dança que está preenchida de coisas e que quando esvaziada, não está esvaziada de qualquer forma. Ou seja, vamos ser bem intencionais em relação à nossa dança. E às vezes a gente ser despretensioso nos processos é uma super intenção, é ser bem intencionado, né? Aquela coisa que a gente tem que esquecer. E é isso aí. Eu gostei bastante das ponderações. Tem coisas difíceis, tem coisas que deixam a gente com um nó na cabeça, mas acho que vale a pena. Então eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham gostado também. E vem junto. Vamos lá trocar, partilhar dessa dança, desses saberes. E é isso aí, muito obrigada. Isso aí, se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, com quem você acha que vai gostar também desse conteúdo. Deixa um comentário sobre reflexões, sobre o que você achou, sobre o que você aprendeu. Sugestões também, é claro que eu não vou pegar sugestões de vocês e colocar do jeito que tá, porque a Thalita pode acabar lendo e aí destrói a surpresa. Mas estamos aí abertos a sugestões, qualquer ideia que você tiver eu pego aqui, faço um sambinha aqui, deixo de um jeito um pouquinho interessante e diferente, né? Tentar manter ele do jeito interessante. Beijos e até a próxima! Grande beijo para todas e todos e até a próxima! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.